Continua! E o cordão umbilical? Como manejar? O cordão umbilical rompe numa área de estreitamento natural, sendo que isso ocorre durante o parto. Caso o cordão não seja cuidado adequadamente no pós-parto, essa estrutura pode ser acometida por míase, além de contaminação por micro-organismos que podem adentrar a cavidade abdominal. E que substâncias podemos utilizar no umbigo? Clorexidine e iodo a 0,5%, seguidos de aplicação de spray prata, são algumas opções adequadas. Substâncias muito concentradas podem causar queimadura local, além de favorecer a ocorrência de hérnia umbilical. E o colostro? Para que serve? O primeiro leite, chamado de colostro, tem função energética, laxativa, além de transferência de imunidade. E quando o colostro deve ser ingerido? Simples, o mais rápido possível após o parto. Afinal, o que o neonato quer? Mamãe, eu quero. Oh, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. É realmente muito importante a ingestão de colostro o mais rápido possível após o parto. Isso porque a absorção de imunoglobulinas ocorre em células especializadas no intestino delgado, sendo que esse processo ocorre por pinocitose. Estas células vão gradualmente perdendo capacidade de absorção de imunoglobulinas conforme as horas vão passando. Ou seja, esta capacidade de absorção vai decaindo até o momento que ela cessa por definitivo. E como avaliar o colostro? Fisicamente, o colostro apresenta cor amarelada, é denso e cremoso. Parece um leite condensado. Através de colostrômetro, podemos aferir e relacionar a quantidade de imunoglobulinas. E para que serve um banco de colostro? Apesar de não dar dinheiro como um banco comum, o banco de colostro pode sim economizar muito dinheiro, evitando a perda desnecessária de neonatos que não ingeriram quantidade suficiente de colostro da sua mamãezinha. E como fazer esse banco? Para isso, podemos coletar uma fração de colostro de cada fêmea no período pré-parto e congelar em freezer a menos 15 graus por até 1 ano. E como fornecer artificialmente o colostro? Em animais com reflexo de sucção, o colostro pode ser fornecido dentro de uma mamadeira, sendo posicionado logo acima da cabeça do animal, como se ele estivesse mamando na sua mãe. E em neonatos letárgicos, o colostro deve ser fornecido por sonda gástrica, introduzida por via nasal ou oral. Com estas medidas de manejo, o risco de falsa via é bastante diminuído. Colocar um recipiente abaixo da cabeça pode não ser a melhor ideia para o animal ingerir o colostro ou até mesmo o leite, não é? Não mesmo. E como avaliar se o animal ingeriu colostro? Além disso, e como saber se a concentração adequada de imunoglobulinas? Para isso, existem testes comerciais, espécie específico, que podem ser realizados com o soro do neonato. O soro é coletado algumas horas após o parto e serve para estimar a quantidade de imunoglobulinas. É muito simples, prático e fácil de ser realizado em condições de campo. E o que fazer se eu tenho um neonato com 1 dia de vida e que apresenta pouca quantidade de imunoglobulinas? Adianta dar mais colostro do meu banco de colostro? Não! E por que mesmo? Porque 24 horas após o parto, não há mais absorção intestinal de imunoglobulinas. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink.
Ou seja, neste caso, pode ser administrado plasma hiperimune, que é a espécie específica. Esse plasma contém imunoglobulinas, deve ser administrado por via parenteral e é disponível a nível comercial ou pode ser coletado e processado na própria propriedade. Previamente, o problema. Não adianta ter o neonato agora e querer fazer soro no mesmo dia. Mas é claro que não. E quanto ao mecônio? O que fazer se esse neonato não eliminar o mecônio? Normalmente, a eliminação das primeiras fezes, chamadas de mecônio, acontece após a ingestão do colostro. Lembra que o colostro também tem função laxativa, né? Caso isso não ocorra, podemos administrar enema por via retal. Cuidadosamente. Existem tanto enemas comerciais e, alternativamente, podemos utilizar uma infusão de água com um pouquinho de sabão neutro colocado com auxílio de sonda retal. Cuidadosamente. Me dão licença, eu vou. O atendimento do neonato engloba múltiplas práticas de manejo, sendo algumas gerais e outras espécies específicas. Estamos nos encaminhando para o final. Vimos aqui que após o nascimento, temos um período de adaptação dos sistemas orgânicos, que podemos auxiliar na respiração e na termorregulação com massagem, uso de toalhas, secagem de pelos, além de ter um ambiente adequado. Que a limpeza do cordão umbilical pode ser feita com soluções fracas de alguns antissépticos. Vimos também como manejar a ingestão de colostro, tanto detectando se houve absorção de imunoglobulinas, como saber o que fazer caso essas imunoglobulinas estejam baixas. Que para auxiliar na eliminação do mecônio, podemos usar enema. Obrigada por assistir e até a próxima!